Legal, boa tarde. Bom, eu sou arquiteta, urbanista, lidero a área de Smart Cities do CTE. O CTE é uma empresa de gerenciamento e consultoria no setor da construção civil já há 35 anos, e a gente é líder de mercado em consultoria de sustentabilidade, principalmente para projetos que estão buscando uma certificação, né? Quando a gente fala das certificações, a gente prefere trabalhar por meio dessas metodologias, porque num contexto de greenwashing, que o Felipe falou aqui, o mercado imobiliário todo se diz verde, né? Não tem empreendimento que saia sem se dizer verde. E às vezes as certificações, além de serem uma chancela de terceira parte, alguém que valida aquilo, elas também trazem indicadores, métricas e metas, né? Então, a partir desses indicadores que a gente consegue realmente tangibilizar os ganhos das estratégias implementadas, né? A pergunta foi um pouco com foco em saúde, mas na apresentação vocês vão ver, quando a gente produz uma cidade saudável para as pessoas, a gente também está produzindo uma cidade sustentável, resiliente, adaptada aí para as mudanças climáticas. Então, os temas são sistêmicos, sinérgicos, né? Primeiro, eu queria trazer um pouco de dados das cidades que a gente produziu até aqui. Nada é difícil de entender, porque a gente vivencia essas cidades, mas os números trazem um pouco a urgência da gente transformar esse cenário. Essa foto eu tirei, e vocês devem saber que hoje esse é o símbolo da nossa cidade lá em São Paulo, né? Essa ponte. Eu tirei dirigindo, foi meio perigoso, mas é uma cidade, é uma ponte que é proibido ciclista, é proibido pedestre e não tem a placa, mas é proibido ônibus também. Então, para quem conhece a nossa política nacional de mobilidade urbana, sabe que ela é inversamente o contrário da nossa política nacional de mobilidade urbana, que privilegia o pedestre, depois o ciclista, depois transporte público de massa e, por último, o transporte motorizado individual. E, claro, que isso tem um reflexo para a saúde das pessoas, né? As cidades que monitoram, os Estados Unidos monitora a relação entre as pessoas que fazem o trajeto casa-trabalho por algum transporte ativo e em relação ao número de obesidade, ao percentual de obesidade e diabetes, e é inversamente proporcional. Em relação a resíduos, embora a gente esteja crescendo e melhorando, né, e cada vez mais os municípios aderem à coleta seletiva, a gente só tem 35%, né, da população atendida e menos de 22% dos municípios que fazem a coleta seletiva. E o pior é que, mesmo as cidades que têm a coleta seletiva, elas reciclam muito pouco. Florianópolis, que é a cidade que mais recicla no Brasil, recicla só 8% do seu resíduo. Aqui é para falar um pouco de oceanos, já que estamos numa cidade litorânea, né? Todo 8 bilhões de toneladas de plástico que a gente produziu até hoje, 80% disso descartado no mar. E, nos últimos anos, saíram as notícias sobre a quantidade de plástico que estamos ingerindo, né? E agora a gente já começa a saber dos problemas decorrentes de termos plásticos no nosso corpo. Quando a gente fala da alimentação e a implementação de fazendas urbanas, hortas, né, nos empreendimentos, é importante a gente produzir o alimento saudável no local. Tem diversos impactos ambientais a forma que está instaurada a nossa produção de alimentos, a agricultura. Mas eu trouxe aqui só um dos dados de impacto, né, que é relativo à perda, o desperdício que a gente tem de 30% dos alimentos que a gente produz no transporte, trazendo esses alimentos para os centros urbanos. O último ano, 2024, foi o que apresentou a maior temperatura no planeta. A gente sente isso principalmente nos centros urbanos por causa do efeito ilha de calor. E, ao mesmo tempo, as cidades vivenciam também o agravamento climático e os impactos de chuva, né? E também, em 2024, bateu recordes em eventos climáticos e hidrológicos na América Latina.
Então, eu trouxe alguns dados ruins, vamos dizer, mas eu, trabalhando com sustentabilidade, já estou no CTE há quase 15 anos, eu vou trazer uma visão positiva, otimista e de transformação que a gente tem feito nos nossos projetos e agora também em parceria com a Vaz no novo empreendimento. Quando a gente fala de cidades resilientes e sustentáveis, obviamente, a gente quer preservar, né, o meio ambiente, mitigar riscos, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Implementar as estratégias de sustentabilidade, não por causa de simplesmente atender a responsabilidade socioambiental, mas também porque isso está ligado ao negócio, à lucratividade do empreendimento. Então, a gente busca muito trazer isso, e depois do que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente sentiu essa demanda de realmente o entendimento do quanto que esses impactos podem afetar o negócio imobiliário e a sua lucratividade. A pandemia trouxe o tema de saúde e bem-estar, fortaleceu esse tema, né? A gente viu que o grupo mais impactado pelo vírus eram grupos com problemas de saúde crônica, e os hábitats saudáveis produzem comunidades saudáveis e pessoas saudáveis. E aí a gente começou a trabalhar muito forte com uma certificação, 2 certificações que tratam de saúde, o WELL e o FitWell. Não sei se vocês já ouviram falar. O FitWell está crescendo bastante no Brasil e é um referencial técnico com esse recorte do tema de saúde e bem-estar, e que a gente está aqui junto com a Vaz em busca dessa certificação. Criar endereço, né, quando a gente fala de novas urbanizações ou até mesmo requalificações urbanas de áreas ociosas ou degradadas, como que a gente insere esse tecido na dinâmica urbana através da qualidade ambiental. Reduzir custos operacionais, então aqui é outro motivo para a gente implementar essas estratégias para o negócio, visando lucratividade, né, principalmente quando a gente fala de economia de energia e economia de água. E impulsionar relações comunitárias e o desenvolvimento local a partir, quando a gente fala das novas economias, economia criativa, colaborativa, compartilhada, é um ecossistema, assim, que propicia a implementação das estratégias de sustentabilidade. Quando eu falei dos indicadores, métricas e metas, os temas de sustentabilidade são muitos. A gente sabe que muitos empreendimentos implementam uma estratégia aqui e outra ali, mas as certificações elas trazem esse panorama amplo, né? Então, da sustentabilidade nos aspectos E, S e G, né? E quando a gente fala das certificações community, as certificações de escala urbana, mais ainda a gente sai do E e entra no S e no G, né? Porque essas relações comunitárias acabam sendo muito mais importantes e se amplifica aí os stakeholders relacionados ao projeto. E esses são os diversos selos, né, possíveis relacionados aí à sustentabilidade, saúde e bem-estar, que eu comentei, e ao arsenal técnico que pauta o nosso trabalho de consultoria. Eu tenho aqui mais 2 minutinhos, eu vou passar rapidamente alguns cases, né, projetos que estão implementando essas estratégias e trazendo um exemplo de cada um desses 8 temas. Quando a gente fala, né, de desenvolvimento compacto, esse é um projeto na Zona Norte de São Paulo, do Grupo Cidade Center Norte, que é uma requalificação urbana de uma área da cidade já consolidada, na implementação de uso misto, né, que já se falou bastante aqui, e que trabalha muito bem a interface das edificações com a calçada, né? Quando a gente fala de urbanismo sustentável, tem aquela escala que é do edifício. Então, uma pessoa que está fazendo um projeto de lote, construindo um lote, ela tem papel fundamental na qualidade ambiental das calçadas e qualidade do percurso dos pedestres. E nesse projeto a gente está tentando trabalhar bem isso, né? Mobilidade e acessibilidade, né? Esse é uma nova urbanização em Uberlândia, né? É um bairro planejado também, com uso misto, mas que focou nessa escala do pedestre e na caminhabilidade. Lá eles também implementaram esse ponto de ônibus, que, além dele ter assento, cobertura para proteger da chuva e da chuva lateral por essas
proteções laterais. Como lá foi ligado ao Grupo Algar, eles conseguiram trazer tecnologia e estratégias Smart Cities. Então, nesse painel passa em tempo real a chegada dos ônibus, além do painel fotovoltaico para as pessoas poderem recarregar seus celulares ali. Em saúde e bem-estar, esse é um projeto em Recife, que está sendo criado um parque novo para a cidade, né? Então, quando a gente fala dessas novas urbanizações que trazem como âncora um espaço como um parque, uma praça, na verdade, a gente está falando que é um espaço novo para a cidade toda, né? E qualificado aí para promover atividades físicas e pessoas mais saudáveis. Em ecossistema e biodiversidade, esse foi o primeiro empreendimento certificado Sustainable Sites, que é uma certificação da Associação de Paisagistas dos Estados Unidos. Então, é a certificação que melhor fala das soluções baseadas na natureza. É interessante, se tiverem paisagistas aqui, conhecerem essa certificação. O projeto aqui ele é 100% de nativas do bioma local de São Paulo, que é uma mistura de Mata Atlântica com Cerrado, e ele trouxe essa ideia de restauro da nossa Mata Atlântica ali de São Paulo para o empreendimento. Para quem for para São Paulo é legal visitar, ele tem fruição pública dentro do lote, não precisa agendar, ele é aberto com um sistema de segurança inteligente, mas ele é totalmente aberto. Em conservação hídrica, esse é um empreendimento em Porto Belo, que ele, além da infraestrutura cinza de drenagem, a gente está implementando a infraestrutura verde de drenagem, né, que basicamente são jardins de chuva, biovaletas, para potencializar a infiltração e a recarga de lençol freático. Em materiais e resíduos, essa vai ser a primeira favela certificada, aquelas coisas que no Rio acontecem, a requalificação da comunidade do aço. Lá eles vão ter dupla certificação urbana e dupla certificação das edificações. Lá vai ser LEED, certificação LEED, né, de bairros, os 2 LEEDs que existem. E como não é Minha Casa Minha Vida, mas sim um projeto implementado pela prefeitura, eles estão tendo a oportunidade de implementar diversas estratégias de sustentabilidade, né? Uma delas é a implementação desses dutos, né, de PAD, de drenagem subterrânea, né? Além dele ser feito com material com alto teor de conteúdo reciclado na sua fabricação, ele propicia, né, uma drenagem muito eficiente, com a possibilidade de infiltrar também, né? Não só levar, né, para o sistema público de drenagem, mas também fazer infiltração. E aí, fechando aqui em gestão de stakeholders e riscos, esse é outro empreendimento em São Paulo, que a gente está buscando a certificação LEED for Communities, e que, além de eles precisarem fazer um parque, que é o Parque Bruno Covas, que fica ao longo da Marginal Pinheiros, e é fruição pública dentro do lote. Então, o parque ele entra dentro do empreendimento, né? Então, isso é importante para a relação comunitária também com o entorno. Eles desenvolveram a avaliação de vulnerabilidade e o plano de resiliência que todo empreendimento deveria fazer no atual contexto climático, né? Antes de começar o projeto, entender quais riscos que o local está submetido diante desse novo cenário. E aí, só para fechar, uma rápida reflexão aqui de como que nós todos aqui, podemos atuar em cidades diante das rápidas transformações sociais, culturais, tecnológicas. O Hugo falou bastante aqui da cidade que foi feita para os carros. Então, a gente teve as nossas cidades construídas no apogeu da indústria automobilística, com muitas áreas ociosas, porque são dedicadas apenas para o carro, ou para ele circular, ou para ele estacionar, né? E aí a gente tem uma estratégia de desenho urbano. Quem conhece o Guia Global de Desenho de Ruas da ANACTO, coloca que essa área do lado da guia, utilizada para estacionamento de carros, é uma estratégia de sustentabilidade, porque você cria uma aba, aumenta a esquina, encurta o momento de insegurança do pedestre na travessia, aumenta a visibilidade do pedestre, né, e poderia ser vista como uma estratégia de sustentabilidade.
Entretanto, essa área ela tem sido reivindicada pelas pessoas, né? E os parklets que a gente conhece em cidades do mundo e também nas cidades do Brasil, a gente vê que, na verdade, não seria muito melhor utilizada por mais pessoas se a gente criasse uma continuação da calçada. Só que essa mesma área começou a ser reivindicada pelos ambientalistas, né? E as soluções baseadas na natureza, se elas não forem acontecer ao longo do sistema viário, a gente não consegue fazer ela de forma homogênea no tecido urbano, né? Então, essa mesma área aí do lado da guia tem sido reivindicada para a implementação de biovaletas e jardins de chuva. E também reivindicada pelos cicloativistas, as ciclofaixas, as ciclovias também precisam dessa área do lado da guia. E, da mesma forma, agora, depois da pandemia, mais do que nunca, os motoqueiros, os veículos compartilhados também precisam dessa área para entrega, embarque e desembarque. E os veículos autônomos, não vai dar tempo de passar o vídeo, mas depois, se vocês quiserem procurar, é uma simulação do IME com uma empresa de design de uma via específica para veículos autônomos na Paulista, na Avenida Paulista, que também acontece do lado dessa via. Então, uma reflexão aqui do como a gente precisa fazer as nossas cidades adaptadas, resilientes, para acomodar todas essas transformações. Obrigada.